Seja bem-vinda à nossa segunda aula do desafio Dominando a Reconstrução de Sobrancelhas. Ontem já foi uma aula sensacional e hoje vai ser melhor ainda. Melhor ainda, porque nessa aula a gente vai aprofundar sobre todos os assuntos que a gente falou ontem e, melhor, quem estava aqui na aula de ontem? Quem esteve aqui presente ontem, ao vivo, ali na aula, compartilhou ali no chat e tudo, eu quero saber de vocês o seguinte: o que eu falei na aula de ontem que mais marcou você, que mais te tocou ali? Já vai deixando aqui nos comentários. E só para recapitular um pouquinho, o que a gente viu na aula de ontem? Vocês que estavam lá presentes, vocês que vieram na aula de ontem, o que a gente viu? Vamos lá. Deixa eu só trazer vocês para a realidade aqui, quem não pôde assistir ontem, mas veio para a aula hoje. Ontem a gente falou sobre os erros mais comuns que a gente vê aí no mercado de sobrancelhas, a gente falou sobre posicionamento profissional, a gente falou sobre barbaridades que a gente acompanha nos atendimentos das outras profissionais por aí, limites de atuação profissional, evolução, processo, enfim, a gente falou sobre várias coisas, foi uma aula muito legal. E hoje nós vamos aprofundar nos assuntos que eu considero pilares, assim, para você elevar o nível na tua carreira, para você passar para o próximo nível. Então, eu vou falar bastante sobre isso hoje. Melhor ainda, mais ainda, você vai anotar ainda mais porque eu vou compartilhar a minha tela com vocês com um mapa mental aqui de quais são os pilares que eu considero essenciais e importantes no teu processo de crescimento profissional. Tô abrindo aqui a tela para compartilhar com vocês e dentro desses pilares, logo de cara eu já quero dizer para vocês o seguinte: eu tenho 7 pilares que eu considero assim imprescindíveis para um negócio na nossa área. E dentro desses pilares a gente vai abrir, vai destrinchar, vai conversar, tem bastante coisa pra gente falar, tá? Mas eu não vou falar sobre os 7 pilares. Por quê? Porque tem pilar aqui que uma hora seria impossível eu falar sobre tudo. Então, tem pilar que daria pra ser uma live só para ele. Então, eu vou falar de todos os pilares aqui lá dentro da comunidade Bloomer, porque isso aqui, inclusive, é uma aula que a gente tava preparando para lançar dentro da comunidade e nós vamos compartilhar com as nossas alunas da comunidade Bloomer. Inclusive, quem é aluna Bloomer aqui da comunidade? Quem é aluna da comunidade, deixa aqui nos comentários. E quem não é, deixa aqui. Ainda não sou, eu não sou aluna, só para eu saber como que vocês estão, quem tá aqui comigo hoje nessa aula, para eu saber. E outra coisa que eu gostaria de saber também de vocês: quem tá me assistindo pela primeira vez? Deixa aqui os comentários também. Se essa é a primeira aula que você tá vendo minha, mulher, se prepara, porque tudo que eu vou falar hoje, você vai ter que anotar para colocar em prática e ter seus primeiros resultados aí na sua carreira profissional com design de sobrancelha, com a reconstrução de sobrancelha. Então, como eu mencionei para vocês, eu tenho 7 pilares para falar. Só que hoje eu vou me aprofundar e entrar com vocês em pilares que complementam a aula de ontem e que vão trazer vocês para uma aplicação mais fácil, mais prática e mais imediata. Então, depois dessa aula, vocês já vão conseguir colocar em prática algumas coisas que eu vou ensinar aqui. O primeiro pilar que a gente vai falar é o pilar da técnica. Depois a gente vai falar sobre o pilar de atendimento e sobre o pilar de pós-venda, tá? Mas eu vou passar rapidamente por todos os pilares só para dar um gostinho para vocês. Primeiro, técnica. Por que a técnica é um pilar? Bom, vocês já sabem que não dá pra gente fazer nada, não dá pra gente crescer, não dá pra ser reconhecida, não dá pra tocar alguém, solucionar um problema se a nossa técnica for ruim, meia boca, não dá. Então a gente precisa aprimorar a nossa técnica. E se você tá começando agora, se você é iniciante, se você ainda não tem muita destreza, muita habilidade com a técnica,
igual eu comentei ontem, faz parte do processo. Nós precisamos passar por isso. É normal, eu também comecei ruim. Eu também não tinha muita habilidade. Mas, me exercitando, treinando, fazendo o que precisava ser feito e buscando entender onde eu estava errando, que é o que eu vou falar aqui, dos erros mais comuns que vocês cometem, que eu cometi, que todo mundo pode cometer, a gente consegue organizar e melhorar. Então, se você sabe onde você erra, você cria consciência desse problema, desse erro, e você consegue fazer diferente. Se você não sabe onde está o teu erro, dificilmente você vai conseguir progredir, dificilmente você vai conseguir melhorar o teu resultado. Então, eu vou falar dos erros mais comuns, inclusive erros que eu mesma cometia muito no meu início, que é a primeira coisa. Eu falei ontem pra vocês que o que eu mais vejo por aí é pessoas profissionais que não sabem fazer uma boa avaliação da estrutura da sobrancelha. Isso entra, por exemplo, na parte da estrutura anatômica do rosto. Então, muitas pessoas não sabem onde é que é o lugar certo de crescer pelo. Como que eu defino isso? E, gente, se você conhece a estrutura anatômica do rosto, se você conhece isso, você coloca o teu dedinho ali e você sabe onde vai nascer pelo, onde deveria estar os pelos. Se a cliente não tem pelo, se a cliente tem poucos pelos, você vai saber, porque você conhece essa estrutura, você sabe onde deveria estar. Então, esse conhecimento na parte técnica, saber qual é a estrutura da sobrancelha de cada uma das clientes, porque cada um vai ter uma estrutura óssea, cada um vai ter uma estrutura muscular, vai ter força, vai ter assimetria, cada rosto vai ser de um jeito. Ter essa percepção, conseguir identificar essas estruturas, fazer isso, vai mudar o teu jogo. Vai mudar o teu jogo. E depois de conhecer essas estruturas, de saber identificar, por exemplo, se a cliente chega para você com uma sobrancelha completamente sem base, afinadíssima, só um pelinho atrás do outro aqui bem na parte superior, ou aquelas sobrancelhas redondinhas assim, sabe? Que a gente vê em senhoras, geralmente mais de idade. Gente, se vocês não sabem qual é a estrutura, onde nasce, onde deveriam estar os pelos, dificilmente vocês vão conseguir fazer um design. Dificilmente vocês vão conseguir fazer uma reconstrução, porque vocês não sabem, ou vocês vão deixar todos os pelos crescerem naturalmente sem fazer design, ou vocês vão acabar arrancando pelos que não deveriam ser arrancados, por falta de conhecimento dessa estrutura. Então, esse ponto é extremamente importante. Anotem, tá? Precisa entender a estrutura anatômica do rosto ali. Depois, o segundo ponto. Aprimorar, refinar a tua percepção visual. Cara, isso aqui também é uma coisa que lá no meu começo eu não tinha senso estético nenhum. Eu tô pra dizer assim que eu não fazia a menor noção do que eu tava fazendo. Por quê? Eu fazia sobrancelha com padronização das marcações, né? Que é o terceiro ponto aqui. E aí, eu simplesmente seguia aquela fórmula, eu simplesmente seguia aquilo que me foi ensinado. Eu não tinha percepção visual. Eu não conseguia olhar para a pessoa e ver detalhes, problemas, assimetrias. Eu precisava sempre estar com uma linha, com um paquímetro, precisava sempre estar ali medindo para conseguir entender onde eu precisava mudar e sempre ficava torta. Sempre ficava torta. Mesmo com todas as marcações, as medidas, sempre ficava torta. E eu só consegui entender isso quando eu entendi o terceiro ponto, que é a padronização, né, das marcações, que a padronização das marcações, ela mais me atrapalhava do que me ajudava. Por quê? Porque eu precisei compreender que nosso rosto não é do mesmo tamanho dos dois lados. E eu tentava replicar uma sobrancelha de um lado no outro, fazendo a mesma sobrancelha, com a mesma altura, com o mesmo comprimento, com o mesmo tamanho de corpo, o mesmo tamanho de cauda e mesma espessura. Beleza, nós precisamos buscar esse equilíbrio.
Só que você tem que entender que a padronização dessa marcação não vai fazer com que você faça sobrancelhas harmoniosas, harmônicas, boas para aquele rosto. Por que, Jennifer? Que não vai. Eu aprendi desse jeito, eu faço assim. Beleza, tudo bem. Se você aprendeu a fazer marcação com linha, com paquímetro, e você se adaptou e você faz dessa forma, tá tudo bem. Desde que você tenha desenvolvido o ponto anterior, que é a percepção visual. Porque você consegue olhar para aquela sobrancelha, para aquela marcação e perceber quando ficou torto, quando não tá harmônico, quando precisa de algum ajuste e você faz ele manualmente, tá? Quem faz marcação padrão com linha, com mapeamento facial ou com paquímetro, fazendo medidas, precisa ter uma percepção visual ainda mais desenvolvida, porque você vai confiar nas medidas, mas você tem que olhar para a cliente e olhar para ela e pensar onde tem que ajustar, porque assim não tá bom. Não é só simplesmente ir lá fazer as marcações. Se você simplesmente sentar, fazer as marcações, seja elas com linha ou com paquímetro, e não conferir olhando para sua cliente, deixando ela de pé olhando para você, ver se não tá um lado muito alto, outro lado muito baixo, ou um lado mais curto, outro mais longo. Por quê? Porque isso influencia com o tamanho do nosso rosto. Às vezes, o lado que você pegou e fez a medida da sobrancelha, vamos supor que você pegou a medida da sobrancelha toda e replicou do outro lado. Se vocês olharem bem, esse lado do meu rosto, ele é um pouco menor, um pouco mais estreito do que esse lado, que é mais quadrado, que é mais... Então, a gente tem essas assimetrias e são naturais. E se você quer ter um resultado natural, se você quer fornecer para o seu cliente um resultado natural, precisa ter essa percepção visual bem desenvolvida. E como que eu faço isso? Eu tenho uma coisa que eu ensino para as minhas alunas. Inclusive, eu até disponibilizo em uma das aulas minhas um mood boarding, um quadro ali com várias referências de harmonia, de trabalhos, de design, de sobrancelha, de resultados e de coisas, objetos também, para a gente começar a treinar o nosso olhar para aquilo que é bonito, para aquilo que é bom de ver, harmônico, porque a gente tem uma bagunça na nossa cabeça. Então, quando a gente organiza as ideias e consegue perceber com refinamento qual é o detalhe que está desarmonizando aquilo, você passou de nível, entendeu? Você passou de nível. Então, a primeira coisa que vocês erram muito: não conhecem a estrutura anatômica do rosto e a estrutura de crescimento de pelos da sobrancelha. Não tem uma percepção visual bem desenvolvida. E a terceira coisa é a padronização das marcações. Depois, a gente entra num ponto que é uma reclamação de muitas clientes. E essas clientes, elas reclamam para mim no meu direct, na minha marca, nos meus atendimentos, falando que já passaram por outros profissionais e isso aconteceu. E eu percebo muito isso também, principalmente com quem está começando na reconstrução de sobrancelhas. Erra sempre no segundo design. Aí a cliente vem e fala assim pra mim: ai, no primeiro foi ótimo, ela manteve os pelinhos ali, a gente tava super animada, tava crescendo. Aí eu fui lá pela segunda vez, aí ela fez tudo o que tinha pra fazer, na hora de fazer o design arrancou todos os pelos que estavam nascendo. As clientes, elas ficam extremamente frustradas. Extremamente frustradas. Por quê? Porque se você começou um protocolo pra reconstruir a sobrancelha dela, começou a ver os resultados, e você vai lá e erra no segundo design e arranca aqueles pelos que ela estava toda ansiosa querendo ver crescer, você acabou com o trabalho. E aí essa cliente, possivelmente, você vai ter problema de fidelidade com ela. Provavelmente ela não volta mais, ela vai procurar outras pessoas. E eu falo isso porque eu já atendi várias que vieram aqui com essa queixa. E o último erro comum é não deixar
espaço para a sobrancelha se desenvolver. Isso aqui é muito comum. Vocês querem, como eu falei na aula de ontem, deixar o resultado imediato. Começar e já mandar a sua cliente embora perfeita. E reconstrução não é assim. Reconstrução é processo. Então, precisa deixar espaço para a sobrancelha se desenvolver. Precisa trabalhar esse processo harmônico, tá? Porque isso até faz parte do meu método. Eu tenho 3 pilares na técnica do meu método, que a primeira coisa é a avaliação. A segunda coisa é o respeito. Depois eu explico isso pra vocês. E a terceira coisa é a harmonia. A gente precisa trabalhar sempre de forma bem harmônica. E esses erros comuns, isso são só alguns que eu coloquei aqui, tá? Nem são todos, porque não dá pra falar de todos os erros, mas esses são os erros mais comuns, os que eu mais vejo por aí. Esses erros, eles atrapalham o desenvolvimento do teu trabalho. Eles atrapalham o crescimento do teu trabalho, eles atrapalham a sua captação de clientes e principalmente a sua fidelização. Porque as clientes que querem uma reconstrução de sobrancelhas, se você errar nesses pontos, amor, não dá, elas estão... Eu sempre falo isso, mas eu vou reforçar, que eu não falei na aula de ontem. Cliente de reconstrução é uma cliente traumatizada. E para trabalhar com esse tipo de cliente, a gente precisa ter muito mais responsabilidade. A gente não pode errar. A gente tem que tomar muito cuidado. É muito mais cauteloso trabalhar com clientes que são traumatizadas, porque elas têm medo de entregar a sobrancelha dela na mão de qualquer pessoa. E esse problema que eu tô falando aqui para vocês vai influenciar inclusive nos próximos tópicos que eu vou abordar aqui com vocês. Depois a gente volta a falar sobre isso, tá? Coloca aqui nos comentários se vocês já anotaram esses tópicos e desses erros. Qual erro que você cometeu já na sua carreira, que você já, passou por isso? Deixa aqui que eu quero saber. Porque é comum, eu já fiz muito, eu mesma, principalmente na parte de percepção visual, padronização da marcação e deixar o espaço para a sobrancelha se desenvolver. Esses 3 erros foram erros que eu cometi bastante antes de mudar minha visão. Vocês lembram na aula de ontem que eu falei que a visão para o design de reconstrução é completamente diferente e que a gente precisa desenvolver isso e mudar isso para conseguir ter bons resultados? Então, antes de eu mudar essa minha visão, antes de eu aprimorar isso e refinar esse meu olhar para a reconstrução, eu já cometi muito esses erros. E é muito fácil a gente errar, principalmente esse último, porque a gente quer de fato que a cliente saia dali já com a sobrancelha linda. Só que se você não entende que a sobrancelha linda vai ser construída, não tem jeito, tá? Então esses são os erros mais comuns. Deixei aqui um tempinho ainda para vocês terminarem de anotar. E os detalhes técnicos que eu vejo que falta em muitos trabalhos, que refina os teus resultados, que refina a tua técnica, que deixa a tua técnica mais leve, sabe? Mais bem acabada, de fato, acabamento, uma boa finalização e coloração ruim. Eu coloquei coloração ruim aqui porque muitas vezes vocês fazem ou rena ou coloração, tá? Ambas as coisas que vocês fazem sem refinamento. Como que é isso, Jennifer? O que você quer dizer com isso, sem refinamento? Por exemplo, faz uma coloração e não dá acabamento no alinhamento da base. Aí aplica a coloração, não tô falando de borrar, não. Eu tô falando de, assim, você aplicar e aí ficar cheio de curvinhas ali porque não ficou bem alinhado. Então, antes de chegar na linha da marcação que você fez do teu projeto, você
pressiona o pincel e aí fica a marca do pincel e não ajeita, sabe, esse alinhamento ali da base. Principalmente aqui no ponto inicial. Eu vejo muitas pessoas que fazem design de sobrancelha com coloração que o ponto inicial aqui não fica pigmentado corretamente, provavelmente porque a pessoa ficou ali com um pouco mais de receio de deixar a tintura ou arrenagindo, ou porque, por exemplo, não fez um bom acabamento na finalização ali da tintura, não alinhou bem aquela aplicação, e aí acaba ficando mais alto. Aí o que acontece? Evidencia, principalmente quem tem esse início mais ralo, evidencia aquele olhar caidinho. Então, é muito importante ter um bom acabamento. Como assim, Jennifer? O que é um bom acabamento? Uma boa limpeza, tá? Tirar todas as penugens, passar uma linha ali. Se você não usa linha, usa cera. Se você não usa cera, você usa navalha. O que você usa para fazer esse acabamento? Porque eu, por exemplo, tenho muitos designs que eu faço só na pinça porque a cliente não quer fazer na linha. Eu não trabalho com cera e eu também não sou adepta ao uso de navalha nos meus atendimentos. Então, todos os meus procedimentos são feitos com pinça e linha. Quando a cliente tem alguma reação à linha e ela não quer utilizar, eu faço todo o meu processo de design na pinça. Só que eu faço muito bem feito, a ponto de não deixar pelinho ali fora do lugar. E eu vejo pessoas muito boas, com designs bons, só que com esse problema. A foto fica com a sobrancelha cheia de penugenzinha aqui, eu consigo visualizar pelinhos ali. E se eu vejo que eu sou profissional, imagina só a cliente que está vendo aquele projeto, aquele trabalho que você compartilhou nas suas redes sociais. Aquela futura cliente que está só esperando algum momento ali para se convencer de fechar o horário com você, você vai me posta uma foto com pelo sobrando. Ela vai olhar e falar assim, nossa, mas parece que não tirou direito. Nossa, mas parece que tá sem fazer nada. Então, esses detalhes fazem muita diferença na divulgação do seu trabalho, na indicação do seu trabalho, no boca a boca, no teu marketing, na reputação que você está construindo. Então, se você quer ser excelente, e eu sei que você quer, você precisa se atentar aos detalhes, tá? A excelência está nos detalhes. Anota essa frase. A excelência está nos detalhes. Se você tomar cuidado com os detalhes, você se torna excelente. Então, isso é muito importante. E finalizações, Jennifer, o que é finalizações? Finalizações é, por exemplo, você finalizar com uma nutrição e pentear bem penteada a sobrancelha da cliente, não deixar a cliente sair com a sobrancelha meio bagunçada, não deixar, por exemplo, sair com o desenho não tão bem alinhado. Então, por exemplo, vamos supor que sua cliente ela tem uma falha, ela está passando pelo processo de reconstrução e ela tem uma falha bem evidente. Eu uso nas minhas finalizações o alinhamento com corretivo, principalmente quando eu não uso coloração, tá? Principalmente. Porque só o fato de eu fazer a delimitação da região da sobrancelha com o corretivo, a cliente se olha no espelho, ela olha e fala assim, nossa, olha como ficou, porque a cor do corretivo, em contraste com a cor do fundo da pele da sobrancelha sem o corretivo, já dá um destaque para a sobrancelha, para o desenho da sobrancelha. E ela fala assim, nossa, mas como já encorpou, né? Olha como tá diferente, nossa, olha esse desenho, realmente tá muito... vai ficar muito legal, nossa, e ela já vai ficando ansiosa pelo resultado da reconstrução. Gente, finalização é assim pra mim a cereja do bolo. A cereja do bolo. Quem faz um design, faz um bom acabamento e faz uma boa finalização, meu amor, tem uma cliente pra sempre, tá? Tem uma cliente que ela vai indicar o teu trabalho, que ela vai voltar, que ela vai ficar feliz em vir aqui conversar com você, fazer o trabalho com você, pagar o valor que você cobra, não importa. Detalhe. Quando você presta atenção nos detalhes, você entrega excelência. Então, da parte técnica, isso são coisas que eu considero importante.
E aí eu quero saber de vocês, qual dessas coisas que eu mencionei aqui, que você tem mais dificuldade? Porque daí amanhã a gente pode fazer, na nossa aula de Tira Dúvidas 9, igual a gente fez ontem, a gente pode fazer também uma complementação, explicar um pouco melhor essas partes para vocês entenderem mais a fundo. Porque se eu for ficar explicando tudo aqui, eu não vou conseguir passar tudo que eu tenho para passar nessa aula e aí vai ficar muito longa. E eu não quero deixar vocês cansadas. Então, aí vocês deixem aqui nos comentários quais são as maiores dificuldades que vocês têm, dos erros ou dos detalhes também, pra gente aprofundar amanhã na aula de Tira Dúvida às 9 da manhã, tá bom? Eu vou passar aqui agora na parte 2, no tópico 2, que é o tópico de marketing e vendas, mas eu vou passar por ele. Eu não vou me aprofundar nele, porque esse tópico também é um dos tópicos assim que precisaria de umas 2 aulas só para falar dele. E aí depois a gente vai se aprofundar em atendimento e pós-venda, porque são coisas que vocês fazem errado, que vocês fazem mal feito e que isso muda o negócio de vocês, tá? Já começa por aí. Marketing e vendas. Jennifer, o que você quer dizer com marketing e vendas? Aqui em marketing e vendas, a gente fala sobre captação de clientes, sobre a divulgação do seu trabalho, sobre a forma como você cria os conteúdos, seja para postar no Instagram ou seja para enviar em WhatsApp, por exemplo, para grupo VIP que você cria, seja para fazer anúncios patrocinados, não importa. A forma como você se comunica com as pessoas que vão se interessar pelo seu trabalho. E aí, a forma como você conduz essas pessoas interessadas a fechar e agendar um horário com você. Então, eu vou explicar isso aqui bem superficialmente para vocês entenderem um pouquinho, mas já fica bem atenta na minha explicação, porque o que eu vou falar aqui já pode ser assim, ó, um estalo aí nos teus erros, tá? Quando a gente vai se comunicar com alguém, quando a gente vai falar com alguém, independente de quem seja, a gente precisa conhecer essas pessoas. E uma coisa que eu vejo muito, com quem fala comigo, que não consegue fazer captação de clientes, que tem problema na captação de clientes, que tem dificuldade na captação de clientes. Vocês têm dificuldade? Deixa nos comentários pra mim, que eu quero saber. Esse é um dos problemas que você passa? Captar pessoas? Ou o seu problema tá mais na fidelização, por exemplo? Eu quero saber quais são os maiores problemas que vocês estão enfrentando nesse momento. Quando a gente fala sobre isso, captação de clientes, a gente precisa saber com quem a gente está falando. Eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês. Vocês que estão aqui nessa aula se interessaram por alguma coisa que vocês viram do meu conteúdo, de algum anúncio que eu fiz, ou de alguma coisa que eu trouxe ali nos meus stories ou no meu feed, que fez com que você ficasse interessada no conteúdo que eu ia fazer durante esse desafio, durante esse evento, essas 3 aulas, e aí você se interessou, entrou no cadastro e entrou no meu grupo, certo? Só que isso só aconteceu porque eu sei quem você é, eu sei os problemas que você tem, eu sei as dificuldades que você enfrenta, eu sei quais são os teus problemas e eu entrega uma solução para eles. Então, quando a gente fala de público-alvo, falando de cliente, tá? Prestem atenção nisso aqui. Nós precisamos entender quem é a cliente interessada na sua solução. Jennifer, como assim? Por exemplo, eu falo de reconstrução de sobrancelhas, certo? Quem é a pessoa interessada na minha solução? Clientes que têm problemas com as sobrancelhas. Elas não estão satisfeitas com as sobrancelhas dela não têm boa estrutura, não têm pelos, têm dificuldade com crescimento. Então, essas pessoas são pessoas possíveis, clientes interessadas para comprar o meu atendimento. Agora, quem é o teu público? Com quem que você está falando? Você sabe disso?
Isso é uma das coisas que eu encontro, assim, que eu vejo com muita frequência entre as pessoas que falam que têm dificuldade de captar cliente. Elas não sabem com quem elas estão falando. E isso acontece por um motivo muito comum. É que vocês querem abraçar o mundo inteiro. E não dá pra gente abraçar o mundo inteiro. A gente precisa escolher nosso lado. A gente precisa escolher nossa bandeira. A gente precisa defender aquilo que a gente quer se tornar referência. Então, você precisa saber com quem você está falando. E a partir do momento que você sabe com quem você está falando e você define o teu público, e é você que define isso, tá? Não é o público que vai cair do céu simplesmente, não. É você que define a sua comunicação, é o teu posicionamento, é a bandeira que você defende, é sobre o assunto que você fala. Isso vai atrair as pessoas. Então, você tem que ajustar tudo isso para conseguir captar as pessoas certas para o teu negócio. E a partir desse momento, se você sabe se comunicar, quer dizer que você sabe quais são as necessidades que esse público tem. O que é isso, Jennifer? Como assim necessidades? Você sabe quais são os problemas que as clientes têm? Por exemplo, clientes que querem fazer reconstrução de sobrancelhas. Os problemas que elas têm é insatisfação, porque a sobrancelha dela não tem pelo, não tem crescimento. Ela tem que sempre estar arrumando a sobrancelha, ela tem que sempre estar passando um lápis, uma sombra, fazendo uma rena, por exemplo. E ela já não quer mais fazer isso, ela gostaria de ter pelo, porque o pelo traz mais leveza, traz mais suavidade, é mais natural do que simplesmente fazer lá uma tintura ou uma rena, por exemplo. Então, ela tem essas necessidades de economizar o tempo dela. Ao invés de ficar passando um tempão ali na frente do espelho consertando as sobrancelhas, ela tem a necessidade de fazer um tratamento para estimular esse crescimento de forma natural. E qual é a solução que eu ofereço para esse problema? Quando eu sei o problema do meu público e o meu produto, aquilo que eu ofereço, o meu serviço, traz essa solução, a comunicação ela fica tão simples, mas tão simples, você simplesmente vai falar, se você tem esse problema, a gente consegue solucionar. Obviamente que não é desse jeito, você vai criar uma narrativa, só que essa narrativa ela se constrói com muito mais facilidade quando você tem conhecimento, consciência desse processo, de quem é essas pessoas, de quem são essas pessoas com quem você se comunica. Falei que não ia me aprofundar e falei tudo sobre o público-alvo, mas isso aqui era importante, porque esse aqui é um problema que vocês realmente precisam solucionar para ontem, tá? E aí depois, no marketing e vendas, a gente tem divulgação, que a gente pode falar que são divulgações de forma online ou offline. Na parte online, a gente pode falar sobre conteúdo orgânico, sobre conteúdo pago, que são anúncios ou tráfego, né? E parcerias, por exemplo, com influencers de forma online para fazer captação. E depois, de forma offline, a gente pode fazer parcerias com comércios locais, lojas, etc. Programas de indicação, isso aqui vocês subestimam, não utilizam na grande maioria das vezes, mas funciona muito. E panfletagem, que eu particularmente não sou muito adepta, tá? Sobre panfletagem, mas pode ser que para algumas pessoas isso já tenha funcionado ou funcione. E depois a gente tem a parte do funil de vendas, que, explicando bem brevemente, é quando você faz a captação, você divulga o teu conteúdo, você faz a captação, chega através do teu conteúdo, do teu anúncio, uma pessoa interessada, que é o que eu chamo de lead, tá? No marketing digital a gente chama de lead, não sei porquê, mas enfim. A pessoa interessada, ela te manda uma mensagem. Oi, Jennifer, tudo bem? Eu vi o teu vídeo, eu vi o teu conteúdo sobre isso e eu me interessei porque eu tenho esse problema. Como é que funciona isso? Isso é um lead interessado. Dentro desse caminho, esse lead, esse cliente, possível cliente, entrou no teu funil de vendas. Se você não tem um funil de vendas bem estruturado, você não sabe o que falar com ele, você não sabe fazer a negociação, você não sabe fazer o fechamento, você não vai converter essa pessoa, você não vai ter um agendamento. Então, esse funil de vendas é extremamente importante. E aqui entra a conversa no atendimento pelo WhatsApp, a negociação feita pelo WhatsApp e a conversão para o agendamento.
Isso aqui também é uma dificuldade gigantesca de vocês, mas só esse assunto aqui, gente, precisa de uma aula inteira só para ele. E essa aula completíssima, explicando todos os pontos, a gente vai ter só dentro da comunidade Bloomer, como eu falei para vocês, tá? Bom, até aqui, vocês estão entendendo? Ficou claro? Como eu falei, vão anotando as dúvidas de vocês, porque amanhã, às 9, a gente tem uma live de tira dúvidas no meu Instagram, tá? Agora eu vou ter que me aprofundar aqui na parte de atendimento. Por quê? Porque isso aqui depende de você, mulher. Isso aqui é tua responsabilidade. Isso aqui é você que tem que fazer, tá? Não tem outra pessoa que vai fazer isso aqui por você. Dentro do atendimento, a gente precisa entender que o nosso cliente, ele chega e ele já tem uma impressão. Se lá no WhatsApp a impressão já não foi tão boa assim, esse cliente possivelmente vai chegar já com uma sensação não tão boa no teu estúdio. E se no teu estúdio a experiência desse cliente não for boa, aí, meu amor, provavelmente essa pessoa não volta mais. Então, a gente precisa sempre pensar que a captação de cliente não é para um dia, não é para agora. A captação de cliente, ela é a longo prazo. Principalmente quando a gente fala de reconstrução, porque a gente fideliza uma cliente com muita facilidade pelo tratamento. Mas a gente também pode perder essa cliente se a gente não tiver um bom atendimento. Então, dentro da experiência do cliente, eu gosto de trazer que nós precisamos explorar os 5 sentidos humanos. Jennifer, como assim? O que é isso? Como que eu faço isso? Os 5 sentidos humanos. Os 5 sentidos humanos. Os 5 sentidos. A gente vai explorar a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Jennifer, mas como? Como? Primeiro, quando a cliente chegou no teu espaço, não tem como. O primeiro sentido ativado já é a visão. Então, quanto mais limpinho o teu espaço tiver, organizado, melhor. Porque já fica uma impressão de cuidado, de zelo, uma impressão boa. E querendo ou não, a nossa visão, ela busca uma harmonia, sabe? Ela busca isso. Quando as coisas estão bagunçadas, desorganizadas, fora do lugar, com coisa que nem devia estar ali, sujeira esparramada, pó, isso já traz essa sensação de desarmônico, já traz essa sensação de, putz, não tá legal esse lugar. E assim, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Já passei por atendimentos assim que foram decadentes, tá? Inclusive, eu até já comentei sobre esse meu atendimento, até vou contar aqui pra vocês. Em um outro momento, já faz um tempo, eu passei por um atendimento que foi uma manicure. Uma cliente minha, inclusive, que eu fazia sobrancelha dela, me indicou. Ela atendia a domicílio. Na época eu também atendia... Não, ela atendia a domicílio não, ela atendia na casa dela. E na época eu também atendia na minha casa. E essa minha cliente, eu falei assim, ai, que legal, gostei da sua unha. Aí ela falou assim, foi a fulana que fez. Ela mora aqui perto, inclusive, ela atende na casa dela. Vou te passar o contato, daí você vê se você gosta, vai lá e tal. E aí, beleza. Achei legal. Na hora que eu vi a unha da minha cliente ali, ela tinha recém-feito, tá? Ela tinha feito naquele mesmo dia. E tava realmente bem bonita. E aí eu acabei marcando, fui. Como a minha cliente me indicou, eu meio que confiei, sabe? Rápido. Só que, gente, teve um problema. Eu confiei e logo de cara eu já comprei um pacote pra fazer. 4 mãos e 2 pés. Eu deveria ter comprado só pra fazer pé e mão uma vez pra experimentar. Porque eu comprei o pacote e, beleza, agendei o horário. No primeiro dia que eu fui lá, eu não conhecia. Eu nunca tinha sido atendida por ela.
A única troca que nós tivemos foi pelo WhatsApp e bem rápida, inclusive, porque eu já cheguei agendando, né? Eu não tinha dúvidas sobre nada, eu simplesmente falei, eu gostaria de agendar um horário para fazer pé e mão. E ela falou, a gente tem a manicure, pedicure, pé e mão, portanto, e o pacote com 4 pés, com 4 mãos e 2 pés, portanto. Eu falei, tava compensando muito fazer o pacote. Falei, pode ser um pacote. E aí fechei o pacote, cheguei lá, estacionei meu carro. Aí cheguei na frente da casa, bati palma, chamei e ela aparece lá no... Não, ela nem apareceu. Ela só gritou lá do fundo assim, pode entrar! Eu falei, gente do céu, socorro. Eu nunca tinha visto a cara dela. A minha primeira impressão foi péssima. Péssima, 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 péssima. Mas beleza. Falei, bom, ela mandou entrar, vou entrar. Entrei. Aí eu não sabia pra onde eu ia. Na casa no quintal tinha 2 casas. E aí, no meio do quintal, tinha um varal, assim, passando, com um monte de roupa estendida. E eu tinha que passar por baixo das roupas pra conseguir chegar até as casas. E aí eu falei assim, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Quase que eu virei as costas e fui embora. Então, falando de experiência, a minha experiência foi péssima. Ali, na primeira impressão. Só que depois piorou. Conseguiu piorar. Porque depois, eu não sabia pra onde eu ia. Então, eu cheguei num determinado lugar que dividiam as coisas. Eu não sabia onde era. E eu parei. Fiquei parada esperando. Tinha uma mulher lavando roupa em uma casa. E a outra mulher, que seria provavelmente a manicure, né? Que até o momento eu não sabia ainda quem era. Ela não tava ali naquela hora. Eu não sabia onde ela tava. Aí, de repente, ela gritou lá do fundo assim, peraí, já vou. Eu falei, tá bom. Tô esperando. Aí ela me chamou pra entrar num quartinho. Tinha umas trocentas calopsita. Cocô de passarinho pra todo lado. Aqueles pó, serragem assim, também caída das gaiolas. Eu falei, gente do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Devia ter virado as costas e ido embora aquela hora. Pois é, essa foi a sensação que eu tive. Então, 5 sentidos. A minha visão inicialmente foi péssima. A minha audição começou com um berro, pode entrar. Depois, tinha cocô de passarinho em todo lugar. Eu entrei, a hora que a moça apareceu pra mim, ela tava com um top e um shorts jeans desse tamanho, de chinelo, batendo o chinelo assim na sola do pé. Sabe quando caminha batendo o chinelo na sola do pé? Fazendo... Então, desse jeito. E ela foi, me sentou lá, os esmaltes tudo esparramado. Uma bagunça, uma bagunça. Eu falei, gente do céu. É isso, experiência. Foquem na boa experiência. Isso já muda muita coisa. Quando a cliente entra num ambiente harmônico, refrescante, com cheirinho gostoso, limpinho, organizado, a impressão dela é completamente diferente. E quando eu falo de visão nos 5 sentidos, conta você também. Estar bem arrumada, com a roupa limpinha. Você não precisa estar chique, tá? Você não precisa estar chique, só que você precisa estar limpinha, você precisa estar cheirosa, sua roupa precisa estar minimamente alinhada ali. Não andar com chinelo batendo na sola do pé já é um bom começo. Por quê, gente? Porque a cliente vai te olhar e ela vai falar assim, meu Deus, o que essa pessoa, ela não tem um mínimo zelo com ela mesma. Imagina como que ela vai cuidar de mim? A gente está falando de tratamento de sobrancelhas. A gente precisa ter uma postura mais adequada, uma imagem mais alinhada, porque isso conta muito, muito, muito. Conta muito. E um bom atendimento, gente. O que significa ter um bom atendimento? Quando a cliente chegar, você não sair gritando, você falar num tom de voz adequado, legal, gostoso de ouvir. Você não falar de assuntos que pode gerar controvérsias, polêmicas. Eu sempre falo para evitar falar de política,
de religião e de futebol. Sério. Se você evita esses 3 assuntos, você evita briga, você evita intriga, você evita problemas. Eu já recebi relato de diversas alunas com problemas porque eram contra a opinião política da cliente, e aí a cliente comentou alguma coisa, e aí a pessoa se doeu, não gostou, e aí comentou de volta algo que era a favor daquilo que ela acreditava, e a cliente não voltou mais, e a cliente ficou brava, e é isso. É melhor você ganhar dinheiro e manter a tua opinião guardada do que querer converter as pessoas por conta de uma opinião que não vai mudar nada. Certo? A gente tá falando de negócio, de empresa, e aqui gostos pessoais, principalmente os seus com relação aos das clientes, não mudam nada. A gente precisa ter profissionalismo, trabalhar com profissionalismo. Então, ter uma boa conversa, uma conversa gostosa, não ficar reclamando das coisas, não ficar falando de tragédia. Nossa, isso pra mim eu acho que também é uma das coisas piores que tem. Esgota a energia quando a gente vai num lugar e a pessoa que tá te atendendo só fala de tragédia. Você viu que fulano morreu? Você viu que aconteceu um acidente assim, assim, assado? E aconteceu isso e aquilo? Você viu... Gente, de difícil já basta a vida, não precisa saber da tragédia dos outros. Suga a nossa energia, vamos focar em coisas boas energias para conseguir deixar a energia do atendimento mais leve, mais legal. Certo? Sobre a experiência do atendimento, a experiência do cliente, acho que esses 2 pontos aqui são primordiais e mudam as coisas, deixam as coisas muito melhores. Depois, alinhamento de expectativa. Quando a gente fala de atendimento, a gente precisa ter um bom alinhamento de expectativa. Jennifer, o que é um alinhamento de expectativa? Eu falo muito disso dentro da comunidade Bloomer. Minhas alunas que estão aqui já sabem de cor, de trás para frente. Sem alinhamento de expectativa, a gente não consegue dar prosseguimento nas coisas. Por quê? Porque você tem uma ideia de uma coisa e a cliente tem outra. Se vocês não entram em acordo sobre essa ideia, sobre esse resultado, sobre esse projeto, sobre esse design, sobre como vai ser feito esse tratamento, se vocês não estão de acordo, uma não comprou a ideia da outra, principalmente a cliente não comprou a tua ideia, né? Porque quem tá comprando ali é ela, você não vai conseguir levar essa cliente até o resultado que ela espera. Jennifer, mas e se a cliente quiser uma coisa diferente daquilo que ela precisa? É tua função alinhar essas expectativas. É tua função fazer a cliente entender esse processo. É a tua função como profissional mostrar para ela. Mostrar de verdade. Quando a cliente chega para mim falando, olha, eu quero que minha sobrancelha fique assim, só que não pode ser muito grossa, eu quero recuperar, mas eu não quero que engrosse a minha sobrancelha, eu mostro para ela o resultado que eu consigo oferecer, dentro das possibilidades que ela tem. Então, eu mostro, eu faço simulação de resultado, eu desenho se for necessário, eu tiro foto e faço simulação no meu iPad ou no próprio rosto dela, por exemplo, para mostrar para ela. Eu geralmente faço bastante simulação de fio com lápis dermatográfico justamente para melhorar a percepção da cliente com o alinhamento de expectativa. Porque às vezes, por exemplo, você está falando de um resultado que ela nem imagina que é possível. Às vezes você está falando de ter um resultado na reconstrução que a cliente não faz a menor ideia que ela vai conseguir. Nossa, mas isso é uma coisa que eu ouço muito das minhas clientes. Nossa, mas você acha que minha sobrancelha vai crescer até aqui? Eu falo, se você passar pelo processo, sua sobrancelha pode ficar assim. Então, a gente precisa ter esse alinhamento de expectativas. Conversar muito. E se a cliente no atendimento seguinte questionar de novo, é explicar de novo. É como se você estivesse conversando com uma criança. Todos os dias, se for necessário você explicar, você vai explicar. E fazer uma boa avaliação. Eu falei na aula de ontem que a gente precisa fazer uma boa avaliação, conduzir essa avaliação de forma eficiente. Como assim? Gente, uma avaliação precisa ser bem feita, desde o momento da conversa com a cliente, do alinhamento de expectativas, até o momento da tricoscopia. Então, por exemplo, se você não
alinham as expectativas corretamente, já começou errado. Aí você vai fazer a anamnese, a cliente vai ficar perguntando, nossa, mas pra que tudo isso de pergunta? Aí você vai se sentir insegura. E aí vai virando uma bola de neve. Porque na tricoscopia, você nem vai saber direito o que você tá procurando. Porque você não fez a anamnese direito. Então, a avaliação não tem como pular. Imprescindível uma boa avaliação. É imprescindível, tá? Imprescindível. E aí depois, nós temos o nosso quarto pilar. O quarto pilar é o pós-venda. Isso aqui vocês não fazem, né? Comenta aqui, quem faz pós-venda? Quem faz pós-venda e quem faz pós-venda bem feito? Eu quero saber. Quem nunca fez pós-venda? Quem nunca fez? Jennifer, o que é pós-venda? Não faço a menor ideia. Vamos lá. Primeiro, a primeira coisa e a mais básica são as instruções do pós-atendimento. Como assim? As instruções do pós-atendimento. O que você fez? Eu fiz só um design com tintura. Quais são as instruções? Ela tem que hidratar? Ela tem que lavar? Como que ela faz? Ela tem que higienizar a sobrancelha depois de quanto tempo? O que ela tem que fazer? Ela pode ir no sol? Não pode? Tem algum cuidado especial? Não tem? O que ela precisa? Eu fiz lash lifting. Quais são os cuidados? Quais são as instruções? O que essa cliente precisa? Eu fiz reconstrução. Ela vai usar home care? Ela não vai? O que ela tem que cuidar? Como você finalizou esse atendimento? Quanto tempo depois do seu atendimento ela pode lavar? Logo depois que ela sai do seu estúdio, ela já pode tomar sol? Não? Sim? O que ela tem que fazer? Como que é a higienização diária? Você ensinou essa cliente a fazer a higienização? Você mandou um vídeo para ela? Uma instrução escrita? Uma foto? Como ela faz essa... Que susto! Como ela faz essa avaliação? Entende? Como ela faz? Precisa ter instruções do pós-atendimento. Aí depois, aqui a gente entra na parte que vocês não fazem. Essas instruções do pós-atendimento pode até ser que vocês já fizeram, que vocês fazem aí. Mas agora, quem é que já mandou link pedindo para cliente te avaliar no Google? Quem é que tem o Google estruturado para receber a avaliação? Comenta aqui que eu quero saber. Você tem o Google atualizado ali, tudo certinho, com as informações? Se a cliente te pesquisar sobrancelhas em São Paulo, lá no Google, você vai aparecer? Cara, você quer captar cliente? Nem isso. Nem isso é de graça, você não tem que fazer nada. Você só tem que estruturar isso lá no Google para as pessoas que procuram por esse serviço, as pessoas que estão ali precisando, elas vão te encontrar. Se você estiver bem estruturada lá no Google, com boas avaliações, você vai aparecer no topo da lista. E aí você tem que mandar no pós-atendimento para as suas clientes, tem que mandar uma mensagenzinha ali, agradecendo pela preferência dela, por ela ter vindo, falando que foi um prazer fazer o atendimento dela e se por um acaso ela poderia fazer uma avaliação do seu atendimento lá no Google, porque isso é muito importante para você estruturar o teu negócio, para você crescer o teu negócio, isso é muito importante. Você pode, por gentileza, fazer a avaliação do meu negócio lá no Google, do meu atendimento lá no Google? E envia o link. É tão simples. Você pode deixar uma mensagem pronta ali e só mandar, no final de todo atendimento. Façam isso. No máximo 24 horas depois do atendimento, tá? No máximo. Outra coisa de pós-venda, lembrete de horário, tá? Antes da cliente, marcou o horário. Antes do horário dela, 7 dias antes, um dia antes, você mandar mensagem falando: oi fulana, tô passando só para lembrar que a gente tem um horário marcado, tal dia, tal horário. Posso contar com a tua presença? E talvez ali embaixo nessa mesma mensagem você já bota em negrito, em itálico, sei lá, o reforço das tuas regras de atendimento. Em casos de cancelamento com menos de 24 horas, a gente só reagenda o procedimento com pagamento de 50% do valor, por exemplo, tá? Só um exemplo. Você já reforça quais são as suas regras de atendimento. Datas comemorativas.
Você manda para sua cliente quando ela tá de aniversário, parabéns, Natal, Dia da Mulher, seja lá qual for a data comemorativa. Você precisa ter esses lembretes para a pessoa ela não esquecer de você, principalmente se ela não vem há algum tempo. Isso faz com que ela se sinta lembrada, é gostoso receber uma mensagem ali. Principalmente uma inesperada. Já pensou você mandar para cliente lá, bem no dia do aniversário dela, uma mensagem bem bonitinha? Ela nunca vai imaginar que você ia mandar uma mensagem. Você é designer de sobrancelha? Você tem que ser diferente, você tem que fazer diferente. Você tem que chamar atenção. Sem interesse. Sem interesse, é isso mesmo. Como o João tá falando aqui, nem tudo no pós-venda é só pra... Oi, fulana! Vamos agendar teu horário? Isso é chato. Nossa, isso é péssimo. Se você faz um pós-venda assim, você tá errada. É você mandar sem interesse, mas com o intuito de fazer a pessoa não te esquecer. De marcar na mente dela. De marcar na mente dela que você tá ali atenta às coisas, ao aniversário, às datas, que você lembra dela, que você tem ali controle do teu negócio e que você faz uma boa gestão, que você é organizada. É legal, passa essa imagem, sabe? Isso é muito bom. E um outro ato do pós-venda que também é muito legal é o pedido de feedbacks. E aí vocês falham, porque vocês não pedem. Eu sei, é difícil. Eu não sei como pedir, eu não sei o que falar. Meu Deus, mas e se ela não gostou? E se ela não gostou? Daí você tem que saber, para você melhorar para o próximo atendimento, para você melhorar o teu trabalho. Não importa se ela não gostou, todo feedback é importante. Tem feedback que é importante como prova social, mas tem feedback que é importante para você melhorar o teu trabalho, para você se tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Então, peçam feedback, tá? Peçam. Fica com medo de pedir feedback, não. Você tem que aprender a lidar com as frustrações da sua vida, tá? Tem que aprender. Se o feedback for ruim, é para você melhorar. Jennifer, e depois? Depois a gente tem 3 pilares que falam mais sobre crescimento de negócio, tá? Depende muito do momento que vocês estão. Se vocês são ainda iniciantes na carreira, estão há pouco tempo trabalhando, ainda não tem uma carteira de clientes tão, boa ainda, não tem um faturamento tão bom, provavelmente você está nesses 4 primeiros aqui ainda. Eles não são lineares, você não vai primeiro fazer a técnica, depois o marketing, depois o atendimento e depois a venda. Não, e depois o pós-venda. Não, você vai trabalhar os 4 pilares em paralelo, tá? Os 4. Porque desde o aprimoramento técnico até o pós-venda é com todas as clientes. Todos os dias. Você precisa fazer uma boa técnica, um bom atendimento, um bom pós-venda. E aí a parte de marketing e vendas é para você nunca parar de captar pessoas, de chamar mais clientes, de conseguir novos agendamentos. A gente não pode depender só do número mensal que nós temos, o número fixo de clientes que nós temos. A gente precisa ter a torneirinha da captação de clientes sempre aberta, sempre. É extremamente importante. Aí vi que tá errado aqui, ó. No quinto, no sexto e no sétimo, a gente fala de esteira de serviços, estruturação e escala. Jennifer, o que isso significa? Tomar uma água que minha garganta tá ficando até seca. Quando eu falo de esteira de serviços, as pessoas, elas têm uma visão, às vezes, meio errada das coisas. Eu já vi muitas profissionais falando assim: se você tem que se especializar em uma coisa. Se você faz muita coisa, você não é boa em nada. E eu concordo, mas eu discordo também. Eu vou explicar o porquê. Se você faz muita coisa, você não é boa em nada, é para quem faz coisas que não tem coerência. Por exemplo, você vende roupa, você faz a unha das pessoas, você vende cosmético e você é depiladora, tá? Por exemplo. Então, você tem 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se você tem 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo, que são 4 negócios diferentes, 2 deles podem até se complementar, mas ainda eu acho difícil. Se fosse, por exemplo, fazer a unha
Ai, na verdade, eu acho que não. Fazer unha e depilar não combina. Agora, se você trabalha com a região do rosto, tá? Vamos falar de coisas que se complementam. Você trabalha na região do rosto e o teu foco é embelezamento do olhar. Então, você pode trabalhar com sobrancelhas e com cílios. Dentro das sobrancelhas, você pode trabalhar com micropigmentação, com reconstrução, com design, tintura, rena, seja lá o que você preferir, com brow lamination. E isso não vai uma coisa atrapalhar na outra, porque a gente tá falando de sobrancelhas, tá? Então, você não tá fazendo muitas coisas para não ser boa. Você tá fazendo muitas coisas que são de um único serviço, que é de sobrancelha, embelezamento da sobrancelha. E para complementar, como eu falo de embelezamento do olhar, você também pode, por exemplo, complementar com técnica de cílios, se você gosta. Só que daí você precisa tomar cuidado com a forma que você divulga o seu trabalho. E também escolher serviços que sejam coerentes com a bandeira que você levanta. Jennifer, o que você está falando? Quando eu falo de esteira de serviços, eu falo que vocês precisam, inclusive isso é uma coisa que eu bato na tecla dentro da comunidade Bloomer e eu até ensino isso lá dentro. Por quê? Porque eu considero extremamente importante. Eu ensino 3 técnicas com um aprimoramento, com uma técnica exclusiva, que é uma técnica de suavização de sobrancelhas, por exemplo. Então, eu ensino, teoricamente, 4 técnicas dentro da comunidade. Para quê? Para que as minhas alunas consigam ter uma esteira de serviços que se complementa e que faça com que ela tenha um ticket médio de atendimento alto, mais alto. Faça com que a minha aluna tenha, por exemplo, como vender outros serviços para a mesma cliente. Ela não precisa captar novas clientes para fazer esse serviço. A mesma cliente que está deitada ali na maca, ela pode fazer os 2 serviços, os 3 serviços. Então, é nisso que vocês têm que pensar. Quem faz muitas coisas não é bom em nada, serve para quem faz muitas coisas que não se complementam. Se você tem foco numa coisa, por exemplo, eu trabalho com micropigmentação. Ok, você é micropigmentadora, você tem os equipamentos, você pode trabalhar com micropigmentação de sobrancelha, de lábio e de olho. Por quê? Porque você é micropigmentadora. Então, uma coisa não vai atrapalhar a outra. Entende o que eu quero dizer? Se você trabalha com sobrancelha e o seu foco é só sobrancelha, então você pode trabalhar com técnicas que complementam o design de sobrancelha. Design, rena, tintura, brow lamination, reconstrução. Certo? Isso não faz com que você não seja boa, desde que você se dedique, aprenda técnicas com um curso bom, tá? Não vai fazer cursinho meia boca. É por isso que eu ensino tudo dentro da comunidade, porque eu sei da excelência do que eu ensino, eu garanto aquilo que eu estou ensinando, eu garanto que eu estou ensinando bem, que a pessoa não vai ter o assunto só superficial, que ela vai receber toda a informação necessária. Como eu falei ontem, não adianta vocês receberem a informação pela metade e não saber o que fazer com ela, né? Então, ter uma esteira de serviços para você conseguir vender mais para a mesma cliente. E uma outra coisa que complementa isso aqui também é ter produtos complementares ao teu trabalho. Home care para você vender, sérum, pastinha de sobrancelha, coisas que você pode complementar. Se você trabalha com micropigmentação labial, pode ser um gloss, um hidratante labial. Entende? O serviço que você faz, o que você pode vender para cliente? Para complementar aquilo ali. Quais produtos que você pode ter no teu espaço para fazer revenda? Pensem nisso. Isso aumenta a ticket médio, isso faz você faturar mais. No final do mês, o teu faturamento é muito melhor se você tem esteira de serviço e produtos para você complementar os seus trabalhos ali, os seus serviços. Depois, na estruturação, gente, isso aqui já é uma coisa que vai mais para a parte burocrática do negócio. A gente precisa ter uma boa gestão. A gente precisa ter uma boa gestão financeira, então controle, né, das entradas que as clientes te pagam. Você não pode simplesmente sair gastando todo o dinheiro que você recebeu. Por exemplo, hoje você atendeu 3 pessoas e você recebeu lá
R$300. Só que você pega esses R$300 e já sai, vai pro shopping e compra roupa pra você. Aí amanhã você recebeu R$500. Aí você vai compra presente pros seus filhos. E você vai e, sei lá, faz qualquer coisa. Não dá pra fazer desse jeito, porque daí vai chegar o dia de pagar o aluguel, de pagar as contas, você não vai ter dinheiro, você não vai conseguir definir a quantidade que você recebeu no mês, você não vai ter controle sobre aquilo. Então você precisa ter uma gestão financeira, um controle de entrada, de saída, uma gestão de clientes com dados, com número de telefone e data de aniversário para você manter o pós-venda, para você manter ali os lembretes, como eu falei. Ferramentas que facilitam isso. Por exemplo, muitas pessoas não investem em ferramentas porque acham caro pagar. Sei lá, tem ferramenta, por exemplo, que eu pago que custa R$25, que é de controle de clientes. Ela tem tudo que eu preciso. Ela faz todo o controle financeiro, todo o controle de agendamentos. Ela calcula tempo médio de atendimento, ela calcula ticket médio de atendimento, ela calcula tudo, eu não preciso fazer nada. E aí, tem gente que não paga porque prefere fazer tudo no papel. E aí você não tem controle, porque você vai só anotando, depois você não vai lá, você não faz, você não passa por uma planilha, você não faz esse controle. Então, às vezes é mais barato vocês investirem em ferramentas que vão facilitar a vida de vocês do que ficar pensando aí em economizar. É uma economia meio burra isso. Ou, por exemplo, investir em uma planilha de precificação. Tem muita gente que não investe numa planilha de precificação e prefere fazer no papel só para não gastar o dinheiro. Só que daí você passa horas, não fez a conta direito, não sabe direito se tá certo, se não tá. Você não tem o controle, você não consegue fazer ajuste só pelo... Por exemplo, a gente tem até uma planilha de precificação. E lá na lista, a gente tem uma lista de suprimentos, né? Uma lista onde você coloca todos os materiais que você usa e você põe o preço de cada um deles. Se esse preço mudou, você consegue mudar o preço na lista de suprimentos e a sua planilha já fica toda atualizada com o preço dos materiais, sem você precisar ficar calculando tudo de novo, porque você já fez o cálculo uma vez só, depois você só vai alimentando e mudando a planilha. Isso, gente, é gestão de tempo, meus amores. É o que eu vou falar na escala ali, que tem a otimização. Se você não tem uma otimização, e, por exemplo, investimentos aqui na estruturação da empresa, vocês não reinvestem no negócio de vocês. Vocês não reinvestem em mais conhecimento, em aprimoramento das coisas que vocês fazem, ou no próprio negócio mesmo. Tipo, de montar uma estrutura. Vocês têm medo de dar um passo. E isso faz parte do crescimento. Se vocês querem crescer, vocês precisam pensar nisso. Vocês precisam pensar nisso. Talvez não seja hoje, mas precisa pensar nisso. Para você trabalhar hoje os 4 primeiros pilares que eu coloquei aqui, e aí, ano que vem, quem sabe, ou do meio do ano para frente, começar a pensar na estruturação do teu espaço, do teu estúdio, conquistar as tuas coisas. Processos. Gente, processo de tudo, tá? De atendimento, desde o momento que a cliente chega até o momento que ela vai embora. O que você faz? Como você faz? Qual que é o protocolo? Como que você... Para otimizar o teu tempo. Para você não perder tempo fazendo coisas bagunçadas. Processo de gestão, processo de organização financeira, processo de pagamento de conta, processos são importantíssimos para você manter a tua empresa funcionando. E aí, quando você pensar na escala, colocar a equipe, eu vou ter uma secretária, ela vai saber o que fazer, ela vai ter um processo para seguir, você já vai ter as instruções, processo de atendimento pelo WhatsApp, você já tem umas mensagens ali organizadas para você saber como conduzir a conversa do começo ao fim. Aí você contratou uma secretária e você vai apresentar para ela esse processo. O fechamento das vendas, né, dos atendimentos fica muito mais fácil. Vamos pensar que ela nunca teve contato, você precisa treinar ela. Como que você vai treinar ela se você não tiver um processo? Isso tudo faz parte também do que eu chamo de otimização de tempo, de otimização, né, do negócio, porque a gente precisa ter todo esse controle e todas essas ferramentas para conseguir ter um negócio mais otimizado para que ele cresça mais rápido. E depois, uma outra forma de crescimento, né, além da equipe, a equipe é uma forma de crescimento, você colocar novas pessoas para você
dividir os atendimentos, cobrar porcentagem, crescer equipe mesmo. E a outra forma de crescer também é através de curso, tá? Seja curso presencial, seja curso online, é uma forma de você escalar o teu negócio e não depender só da hora de atendimento. Porque querendo ou não, gente, isso aqui é uma coisa que eu vou falar. A gente consegue trabalhar com atendimento e ganhar bem, mas ainda assim é limitado, tá? Ainda assim é limitado. Ninguém vai ficar milionário fazendo atendimento sozinha. Não tem como, porque você só tem 24 horas no seu dia e você não tem como. Vai chegar num momento que você vai cobrar o máximo ali, você não tem como passar muito mais daquele valor. A não ser que você seja muito bem posicionada. Porém, existe uma coisa sobre a escala, que diz muito a questão do preço. Você só consegue se diferenciar e cobrar muito caro, diferente do mercado, quando você tem uma empresa que cresceu. Quando você se tornou uma pessoa que o teu tempo é caro. E isso leva tempo, tá? Isso é processo, faz parte. Para você chegar nesse nível, exige muito posicionamento, exige muito de você. Então, vamos pensar o seguinte. Se você quer crescer a ponto de ter um negócio que funciona e que você não seja a única pessoa que faz o dinheiro entrar, para o dinheiro entrar, você tem que estar ali dentro, você precisa pensar na escala, você precisa pensar no crescimento. Seja através de curso ou através de montar uma equipe, de montar um espaço aí que tenha mais profissionais trabalhando, mas você precisa pensar nisso, tá? Porque senão você vai ficar trabalhando, vai ser pior que CLT, tá? Porque você vai ter o seu próprio negócio, você só ganha se você trabalha, se você ficar doente, você não recebe, e é isso. E aí você vai ficar frustrada. A longo prazo não se sustenta. Trabalhar no negócio que é bom, que te dá um retorno financeiro, uma satisfação, é bom, é legal, é gostoso, precisa ter progresso. Ficar sempre na mesma coisa, vai chegar um momento que você vai ficar saturado. Por isso que eu tô apresentando esses pilares. Porque eu tô falando de próximos níveis. Talvez hoje ainda não seja o seu momento. Talvez você ainda tá no começo. Você ainda tá, em outro momento. E tudo bem. Não tem problema nenhum. Porém, precisa pensar nisso, tá? Precisa. Eu sei que vocês anotaram as dúvidas aí, mas eu quero que vocês deixem guardadinhas essas dúvidas pra gente tirar todas essas dúvidas amanhã, às 9 da manhã na nossa live, tá? E eu quero que vocês comentem aqui agora o que vocês acharam dessa aula. Vocês gostaram desses pilares? Vocês conseguiram pegar os insights? Vocês anotaram? Eu quero saber, me conta aqui, o que você achou dessa aula? Foi legal? Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ser muito bom se você colocar em prática, mas precisa colocar em prática. Só que amanhã, na nossa aula à noite, 9 da noite, eu estarei aqui ao vivo com vocês novamente e amanhã eu vou te apresentar um plano prático para você de fato conseguir faturar mais no teu negócio, para você conseguir alcançar os próximos níveis no seu negócio. E amanhã também a gente abre as inscrições da comunidade Bloomer depois da nossa aula. Hoje eu vou mandar um material complementar lá no grupo do WhatsApp também. Não sai do grupo, tá? Não sai do grupo, que eu vou mandar um material complementar para vocês lá no grupo. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até amanhã às 9.